primeiro passo para investir no futuro é dialogar sobre mudanças climáticas e os rumos da segurança alimentar. Para isso, o Itaú BBA é parceiro do Arroz, Feijão e Clima. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, onde a gente se propõe a falar sobre essa relação entre agro, segurança alimentar, meio ambiente, clima, está tudo conectado. E para a gente trazer cada vez mais exemplos na prática, para a gente trazer essa compreensão cada vez mais ampla do agronegócio para as pessoas da cidade, a gente fala diretamente de Barretos. A gente veio conversar sobre esse mundo interessantíssimo dos biológicos e quem nos recebe é a Sheila Albuquerque, que está à frente da Vital Force, que é essa companhia que entendeu que os biológicos podem ser o futuro do agro e podem mudar a produtividade. Então, Sheila, obrigada por receber a gente. Eu que agradeço pela visita. Muito obrigada mesmo, um prazer estar aqui, conhecer as dependências. Então já fica aqui o convite para vocês não só assistirem a nossa conversa, o nosso bate-papo, mas também vai ter episódio específico de dentro da indústria, para a gente entender de fato como que é feito o biológico, né? Então a gente vai explicar isso para vocês, mas antes de mostrar essa parte da indústria, gostaria então, Sheila, que você falasse um pouquinho dos negócios da Vital Force, sobretudo esse ponto que a gente estava conversando então anteriormente, de que o foco é olhar para esse agro sustentável. Ele é possível, ele já é realidade, mas precisa ganhar escala, né? E o negócio acredita nesse ganho de escala. Exatamente. Nós acreditamos que não é apenas o futuro, é o presente. Já tem muito agricultor praticando, se beneficiando desse conhecimento, dessa gama, né, de que a natureza nos oferece. Porque eu costumo falar que isso não é algo novo. A gente só está descobrindo o que os antepassados faziam sem saber exatamente que micro-organismo estava ali, qual era o efeito. Hoje a gente consegue entender, a ciência avançou para nos ajudar a entender, isolar, compreender cada micro-organismo desse sozinho, isoladamente, o que ele faz, como ele é, e a capacidade de trazer isso para a indústria, reproduzir o ambiente que ele tem, no solo, em qualquer lugar onde ele é encontrado, para a indústria, para que ele consiga se multiplicar aqui, a gente levar uma quantidade importante dele para resolver o problema do agricultor, para melhorar o solo. Então, nós acreditamos que essa é a solução presente, já é possível fazer isso, e com a ciência, com todo o investimento que está sendo colocado, não só pela Vital Force, por uma gama de empresas, de cientistas, de pesquisadores, o Brasil é protagonista nisso. Eu acho que o legal disso é que o Brasil tem uma posição de liderança e pode exercer essa posição de liderança para o mundo. Exatamente. A gente estava falando exatamente disso nos bastidores, de como o Brasil é essa potência na ciência e é preciso olhar para a ciência do presente e do futuro, né? Então, assim, muito importante lembrar, resgatar a história do Brasil, que é esse grande produtor, muito por conta da Embrapa, a gente sempre sabe disso, mas o que fazer daqui em diante, né? Então também, como que o agro vai continuar se modernizando? O que a gente está deixando, perpetuando para o futuro? Eu vejo que o segmento dos biológicos é um desses segmentos que isso vai se perpetuar e é uma nova forma de fazer, né? Assim, para quem está aqui no canal, para quem acompanha a nossa produção de conteúdo, mas que não necessariamente é do agro, tem uma galera que vem aqui no canal mais pelo meio ambiente, pela agenda climática, pela sustentabilidade, a gente está falando de um segmento que pode, num primeiro momento, entrar em comunhão com o segmento dos agrotóxicos. Então eu vou usar aqui agrotóxico, mas a gente sabe que também tem gente que chama de pesticidas, de produtos sintéticos, de defensivos agrícolas. Então, assim, o nome, a nomenclatura, a gente não vai julgar aqui, mas o grande lance é esse. A gente tem uma agricultura brasileira muito ainda
dependente desses químicos, e esses químicos, eles emitem gases de efeito estufa, eles poluem mais. É uma indústria mais poluidora. E o Brasil, assim como tantos outros segmentos, tem a faca e o queijo na mão para a gente continuar produzindo bem, de forma mais saudável para o solo, através desse segmento dos biológicos, que isso é biologia, que às vezes a gente nem presta atenção na aula de biologia na escola, mas muito disso é explicado lá atrás, né? É a própria natureza se regulando. Mas em vez de ser em baixa escala, o Brasil hoje, por causa da indústria e da ciência, tem como fazer isso em larga escala. E aí, Sheila, eu queria que você trouxesse um pouco dessa percepção de necessidade de olhar a longo prazo, então, que a gente estava falando, não é da noite para o dia. A gente vê várias metas climáticas, por exemplo, ali olhando para 2030, 2050, mas para estar bem sucedido nas próximas décadas, precisa fazer agora, né? E essa agricultura, a gente está aqui dentro da Vitafort, a gente está chamando de agricultura sistêmica, né? Onde você olha todo o ambiente, tudo que é produzido, quais culturas são implantadas ali em sequência, né? Como que você cuida daquele solo, os recursos naturais que estão ali. E a natureza tem resposta para tudo. A gente ainda só não sabe ler todas elas. Porque ela existe muito antes de nós. Né? Então, há bilhões de anos. A gente fala, puxa, obviamente a agricultura é uma simplificação do que a gente encontra na natureza. A natureza é bem mais diversa, né? Claro. Tem essa sabedoria da diversidade, mas o que a gente consegue trazer dali para o nosso ambiente mais simplificado, de uma agricultura de larga escala? Eu acho que o que é legal disso que você está falando é possível, mas tem que ter essa visão de longo prazo. Um solo, para ele começar a apresentar essa melhoria de saúde, são 2 anos, 3 anos. E sabe onde se mostra? A gente tem pesquisas de muitos anos acumuladas na mesma área, fazendo essa agricultura pensada. E assim, não é que os químicos vão sair do sistema. Hoje, a nossa agricultura tropical, com sucessão de culturas, né, com muitas culturas sendo plantadas na mesma área, é ilusão achar que a gente consegue fazer isso sem os químicos. É uma baita ferramenta necessária. Não estamos falando que é ou um ou outro, né? Mas e aqui a gente quer propor uma lógica diferente. Será que a gente não pode usar tudo que é natural? Tudo que é biológico, tudo que vem da natureza primeiro, e só usar a intervenção química quando, se necessário? Eu acho que com um solo mais resiliente, se a gente vem construindo esse perfil de solo, onde você tem mais diversidade de microbiotas, tem mais micro-organismos benéficos ali vivendo, interagindo, onde você, por estar usando, está fazendo menos pressão de uso de químicos, você traz de volta as minhocas, as joaninhas, né? Você traz os inimigos naturais, a forma como a natureza idealizou essa existência das plantas que são tão importantes para a gente, né? Por vários aspectos, não só comida, mas oxigênio que a gente respira, né? Então, Sim. é possível, é de longo prazo, e a nossa proposta aqui na Vitalforce é com dado, com ciência, com muita pesquisa de campo, trocar com o agricultor. Eu falo, ninguém entende melhor da área do que o próprio agricultor, que está naquela área há anos. Né? Então, a gente agora que vai chegar lá com uma receita de bolo, mas a gente pode sentar com o nosso conhecimento, com a nossa pesquisa e combinar, conversar com ele para decidir qual a melhor forma para fazer essa transição. E o foco que eu estava te falando, né? Onde isso mais se expressa? Quando você tem um momento de seca, por exemplo, de um estresse abiótico. Aquela área que vem sendo manejada dessa forma, com a menor intervenção de químicos possível, mas não tem, ela normalmente apresenta uma produtividade de 25% a 30% mais quando vem no estresse, porque aquele solo está mais propício, está mais resiliente, a planta ela consegue, né, resistir melhor, ela vai sozinha ali, né? Ela tem mais ambiente para produzir. Então, e aí a gente está falando em larga escala, isso significa a sobrevivência da atividade né, da agricultura por si só. Né? Nossa, e a nossa por conta da produção do alimento, exatamente. A gente está falando de a Terra, no planeta Terra, precisa estar mais resiliente às mudanças climáticas. Isso significa repensar a forma de cuidar dela e logo os
produtos que estão sendo aplicados nela, né? E aí você traz esse termo da agricultura sistêmica, né, que eu deixei anotado aqui, e que é exatamente um dos grandes desafios que a gente vem trazendo. Então, olhar para uma agricultura sistêmica, em que esse sistema ele precisa ser compreendido a longo prazo, é um desafio muito grande no Brasil, tanto do ponto de vista de financeiro, de como inclusive as safras são financiadas, né, a forma de pensar, mas também é cultural isso, né? Hoje a gente tem produtores que pensam de 120 dias em 120 dias, assim, né? Colhe, planta, e o Brasil é complexo nesse sentido, porque aí você tem 3 safras, você ainda tem que fazer manejo de plantas de cobertura, você tem que fazer o manejo da sua área de preservação, né? Que preservar também dá trabalho. Como que você enxerga isso, Shelley? Eu até te pergunto mesmo, diante da sua carreira inteira, olhando para o meu negócio, a gente tem um pouco desse problema do imediatismo do produtor rural, e que nem é culpa dele, né? Mas é como o sistema hoje está. Então, numa agricultura sistêmica que exige longo prazo, adaptação de novas formas de condução, né? De compreensão do biológico, como que você acredita que seja mais fácil, então, trazer esse produtor rural para ele pensar, vai ter o curto prazo por conta das safras, né? A soja não vai durar 7 anos, mas como que você enxerga que é possível conversar sobre uma coisa que é cultural mesmo, assim, né? Acho que assim, primeiro que sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, ela tem que ser financeira também. Sem dúvida. Então, não é um processo onde ele tem que abrir mão do lucro. É um processo onde ele... por isso que isso tem que ser gradativo. E essa, inclusive, é a nossa proposta aqui em dados, com ciência, com pesquisa. Né? Então, a gente, inclusive, está construindo um processo para apresentar para o agricultor, onde ele vai adotando essas tecnologias devagar, dentro daquilo que faz sentido para ele naquele momento. Então, assim, não adianta ele chegar com uma micorriza, por exemplo, você está precisando fazer correções básicas de solo. É um desperdício, provavelmente. Então, no final, o retorno do investimento dele, o lucro dele tem que ser maior. E é isso que a gente acredita, que não precisa desassociar sustentabilidade e lucratividade. O podcast Arroz, Feijão e Clima tem patrocínio de Ajinomoto. Hoje tem essa ciência, né? essa compreensão de que o solo é um organismo vivo. O solo está vivo, é onde existe a maior biodiversidade, onde existe mais vida no planeta. Existe mais vida no solo do que no mar, nas plantas, é lá, a vida está lá. Então, compreender que ele é vivo e realmente olhar para ele, o que eu quero construir nesse solo? Quais micro-organismos? A gente tem um problema seríssimo de nematóide no Brasil. Seríssimo, que inclusive se amplia, né? Tem se ampliado nos últimos anos. Se amplia pela negação, porque tem gente que jura que não tem nematóide no solo, e tem, ele pode não estar no nível de dano, ou porque é uma área muito boa para se produzir, então o agricultor fala, poxa, se eu estou produzindo 70 sacos, eu não tenho problema de nematóide. Tem, você podia estar produzindo 90. Então, assim, acho que ele se multiplica pela negação, se multiplica pelas práticas, a gente sabe que tem um jeito certo de manejar a área. Sem dúvida. Então, assim, o que a gente precisa reduzir esse dano, a gente precisa tentar conter o máximo possível a velocidade dessa propagação. E dialogar com esses produtores também para ele entender esse sistema, né? Acho que é muito... Eu queria... você falou um pouco dessa linha, né? Por que o produtor não adota mais biológico? Por que de alguma forma a gente também vive no Brasil uma crescente, mas que ao mesmo tempo se estabilizou e não continuou crescendo como o próprio setor dos biológicos acreditava, embora a gente tenha muitas pesquisas internacionais apontando que os biológicos estão crescendo no mundo, né? O Brasil é um reflexo disso, claro. E aí você falou, o produtor não conhece porque ele não adota mais, porque muitas vezes ele não conhece na prática. Você até comentou da questão do rally, né? Então, assim, o que também é isso? Está sendo feito na prática? Como que a gente pode entender que
assim, o produtor, ele não vai também acordar um dia sabendo produzir com biológicos, né? Então é preciso estar perto, isso é uma aula, é uma questão técnica, isso é biologia, ciência. Não é só fazer uma água com açúcar, né? É muito mais complexo do que isso, né? Exatamente. Acho que talvez mais que conhecimento é confiança. O produtor usou uma vez, não notou tanta diferença. Então, acho que assim, até calibrar o olhar. Porque a forma que eu olho a eficiência dos biológicos é diferente do conceito que eu tinha de química. Né? Eu não vou aplicar e o inseto vai cair. São outros processos. Então, até o olhar de olhar para esse resultado, né? Como eu avalio esse resultado, As métricas, a mensuração. são outras. Então, assim, o que a gente acredita é que falta realmente a gente mostrar isso para o agricultor, passar a confiança. Nesse sentido, uma das iniciativas, a gente vai criar novas, outras, mas uma que está rodando o Brasil inteiro, a gente chama de rally de conhecimento. A gente contratou um consultor, um pesquisador da prática. Ele já vem há 10 anos, principalmente pesquisando o manejo. Como esse químico interage com esse biológico, como que interage com essa nutrição, com essa semente. Eu considero o professor Érico Duarte, das pessoas que eu conheço, a pessoa que provavelmente mais conhece da interação. Interessante. Ele se aprofundou em conhecer do manejo, como essas interações com esse químico, naquele momento. Então, é isso que a gente está levando para o agricultor, né? E o que a gente faz nesse Bahia é ouvir o agricultor. Nós não estamos com a solução pronta, porque cada situação Não é receita de fogo, né? Eu acho que é esse o segredo, né? A gente precisa parar para ouvir mais o agricultor e entender de fato quais são as dores dele, quais são as necessidades dele, e aí buscar algo que possa ser útil para ele resolver aquela situação. Então, o Rally vem nesse sentido, a gente já percorreu praticamente todos os estados do Brasil, vai continuar, é um projeto que veio para ficar, não é um projeto temporário na Vital Force, é um projeto que veio para ficar, que é isso, eu vou até lá, levo informação nova. Então, na primeira rodada de Rally, a gente falou muito de asepsia de palhava, né? Agora a gente está falando dos inseticidas, é o momento, está vendo aí uma mosca branca, pode ter um ataque importante de cigarrinho no milho. Então, a ideia também é levar a mensagem certa para aquele momento. E a dor do produtor é ele que vai saber do campo, né? E da realidade dele, não tem como vocês adivinharem. E sair dessa lógica de um problema, um produto. Eu acho que é uma lógica que ela já venceu, porque os problemas mudaram, né? E agora a gente precisa pensar sistemicamente, como a gente falou. Eu preciso pensar o que essa prática que estou fazendo, o que lá na frente, quando eu tirar a soja e colocar o algodão, o que vai impactar? E eu sei que muitos agricultores já fazem isso, a questão aqui não é sim ou não, se faz ou não, é como a gente pode ajudar a melhorar esse olhar, ampliar, é mais sofisticado, como a gente vinha falando, né? É isso. Mas é a sofisticação do agronegócio por si só, que eu acho que essa também, esse é o outro pulo do gato que a gente está tendo no Brasil em geral, que é essa sofisticação da indústria, das cadeias, né, da forma como o produtor pensa, por isso que é coletiva, por isso que a gente criou o Feijão e Clima, porque essas coisas elas precisam estar também chegando na cidade, chegando nas diferentes pessoas, pra gente conversar mesmo. Poxa, o futuro da minha comida, se eu não quero agrotóxico, tudo bem. Qual que é a saída? Né? Vamos fomentar essa saída, vamos olhar para as políticas públicas, né? E aí, se eu puder falar um pouco com quem não é do agro, por favor. e não entende. Na natureza inteira, todos os seres vivos têm um inimigo natural. E está ali na natureza, né? Quem estudou cadeia alimentar na escola, então isso também acontece no micro, naquilo que a gente não consegue ver. Embaixo do solo que a gente não vê. Isso, naquilo que é microscópico. Então, assim, a natureza tem seus... Cada patógeno, por exemplo, o que a gente chama de patógeno? É uma doença. É um fungo, por exemplo, que causa uma doença na planta. Ele tem uma bactéria, ele tem um vírus, ele tem às vezes um próprio fungo. Que está ali na natureza, é o inimigo natural dele. O que os biológicos fazem? Né? A gente concentra esse inimigo natural, que é um micro-organismo benéfico para o ambiente, tá? Porque também tem esse medo, tá? Não, existe estudo, os órgãos governamentais são muito sérios, você vai pegar um Anvisa, um mapa muito sério para entender aquele micro-organismo e constatar que ele é benéfico, e a gente
superpopula esse organismo no solo ou na planta para que ele possa combater de forma natural aquele patógeno, aquela doença, aquele inseto, aquele vírus. Então, é realmente o mecanismo que a natureza mesma usa, a gente está conseguindo estudar. Então, é isso. Então, pensa assim, dá para substituir os químicos? Hoje não tem solução para tudo, a gente continua precisando dos químicos. Quanto mais a pesquisa avançar, provavelmente mais a gente avança nesse sentido também. Além do Brasil ser gigantesco, com diferentes realidades, né? Então isso também deixa o ambiente da pesquisa complexo, né? Isso, mas imagina a riqueza que existe, conhecimento na Amazônia. A gente está falando de micro-organismos, a gente mal entrou nos botânicos, por exemplo. Né? Com toda a diversidade botânica que a gente tem na Amazônia. Assim, aqui, eu tenho certeza, o Brasil é o maior celeiro, né? Pode e deve liderar essa transformação do agro. Tenho muito orgulho do que a gente está fazendo aqui. Muito bom, a gente gosta de falar aqui no canal que a gente gosta de... E sim, a gente é patriota, apartidário, porque exatamente é essa questão de ter orgulho de ser brasileiro, da ciência brasileira, da pesquisa e dessa referência que muitas vezes a gente não tem noção que o Brasil é referência para o mundo, sim. Sobretudo quando a gente fala dessa ciência de agricultura tropical, né? Agora, Sheila, sei que você tem seus compromissos, queria encerrar pedindo um pouco também dessa sua análise sobre como que, então, é isso, como você avalia a questão da política pública do biológico. A gente tem uma lei de bioinsumos, mas não adianta ter a lei, não adianta a própria indústria estar ávida pelo conhecimento e pelas soluções se muitas vezes não tem assistência técnica e extensão rural para fazer esse conhecimento chegar no produtor rural. O produtor muitas vezes ainda não consegue entender que tem uma linha de financiamento do Plano Safra, que ele consegue utilizar mais esse biológico. Como que você enxerga esse assunto hoje, a condução hoje, e o que precisaria então melhorar, mudar, ter mais celeridade? Acho que além do conhecimento, realmente o financiamento, porque como muitas vezes não são resultados curto prazo, e tudo vence no prazo de sábado, então acho que também a partir disso que é uma política de Estado. O Brasil é maior do que qualquer partido. O Brasil né? Totalmente. Então, o que realmente, e acho que a lei de bioinsumos já vem nesse sentido, é uma lei moderna, agora a gente precisa esperar a regulamentação, para ver se a regulamentação, né, como vai vir a regulamentação. Inclusive a expectativa era dezembro de 2025 e não se concretizou, né? É que é muito complexo, né? Eu tenho acompanhado o grupo que está trabalhando isso, agora a gente já está falando em março, que ela sai em março, mas depois ela também tem todo um desdobramento, mas como vai vir a regulamentação, para favorecer também o investimento em pesquisa e, ao mesmo tempo, não travar o produtor, né? Então, sim, o Brasil está avançando nesse sentido, mas eu diria que falta investimento para fazer essa transição. E quando eu falo investimento, eu estou falando de custos mais baixos de capital, né, de dinheiro e prazos maiores da capacidade. Então, acho que, enfim, é uma preocupação que deve existir em BNDES, eu sei que FINEP, JGV, mas assim, quanto mais a gente direcionar, mais rápido a gente vai transicionar. Sem dúvida, perfeito. Bom, te agradeço pela disponibilidade. A gente está fazendo essa finalização aqui da conversa, mas como eu adiantei lá no comecinho desse episódio, isso aqui é só uma parte, porque agora a gente vai mostrar para vocês como que é, então, essa indústria por dentro. Vai entrar mais nos termos agronômicos aqui, mas mais do que agronomia, o que a gente quer falar é disso, é de ciência e dessa possibilidade do Brasil ser cada vez mais esse lugar onde as pessoas têm orgulho da ciência e dessas soluções que acontecem, por exemplo, que surge como surgiu aqui no interior de São Paulo. Então a gente te convida a continuar acompanhando a Arroz, Feijão e Clima. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. A gente também tem produções de conteúdo específicas lá no Instagram. Então tem várias formas de você acompanhar essa forma de entender o agronegócio, essa dobradinha com o meio ambiente, com segurança alimentar. Te agradece sua companhia e te espero nos próximos vídeos. Então, obrigada de novo, Sheila. Agradeço. Prazer também.
primeiro passo para investir no futuro é dialogar sobre mudanças climáticas e os rumos da segurança alimentar. Para isso, o Itaú BBA é parceiro do Arroz, Feijão e Clima.